Olá, gente, vamos falar sobre como sobreviver ao trânsito aí de Vênus retrógrada. Vênus está iniciando o movimento retrógrado até o meio de novembro. Meu Deus do céu, já fiz o manual aqui, ok? Vou colocar aqui aqui no final desse vídeo, né? Vamos mergulhar nesse assunto hoje. O que a gente pode esperar? Vamos falar do manual basiquinho aqui? Primeira coisa é o seguinte: Vênus está em Escorpião e ela vai ficar em movimento retrógrado, ou seja, ela vai retornar, né, ao signo de Libra lá no início de novembro, né, no dia 2 de novembro. Então, o que é interessante para a gente compreender como manual nesse trânsito, ok? Primeiro, vamos entender o que Vênus representa na astrologia. Gente, Vênus representa várias coisas, ok? Eu vou citar alguns exemplos. Vênus representa relacionamentos sociais, ou seja, o que você valoriza, amigos e tudo mais, mas representa também relacionamentos afetivos, ou seja, aquele um a um. Representa moda, criatividade, beleza. Eu poderia ficar horas aqui falando de Vênus, mas Vênus também representa o que você aprecia, o que você curte, quais são os seus valores, o que é verdadeiramente importante para você. E toda vez que um planeta ele entra em movimento retrógrado, ele fica mais perto, né, aqui da Terra e faz você olhar para aquilo de uma forma diferente. Que forma é essa, Laís? É através dos reis, né, da vida, ou seja, reavaliar, reanalisar e tudo mais. E é disso que a gente vai tratar aqui nesse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, você está dando mole, tá? E se inscreva no canal que eu prometo só te mandar coisas bacanas, coisas belas, coisas transformadoras. Quer levar a sua vida ao próximo nível? Quer que eu te ajude nesse processo? Clica aqui no primeiro comentário, tá bom? Esteja presente em todas as redes sociais, tem e-mail, dá para você agendar a sua consulta, né? Que tá cheio, mas tem espaço para você agendar o seu atendimento e tudo mais. Gente, o que a gente precisa então entender e nos preparar, ou seja, viver de uma forma saudável e bacana? A primeira coisa é o seguinte: Vênus em Escorpião tá deixando todo mundo à flor da pele. Ok? Tá todo mundo com tesão, tá todo mundo intenso, tá? As pessoas, tem gente que tá mandando mensagem pra mim, eu estou ficando arrepiada, gente que tá solteira, gente que tá em relacionamento afetivo, tá vindo uma série de coisas para a vida das pessoas que está trazendo à tona o quê? O que estava oculto, o que estava escondido, ok? Isso, gente, tem a ver com a energia especificamente de Escorpio, ok? De Escorpião. Só que Vênus vai voltar para Libra, né? De qualquer maneira, existe uma questão que rola solto aí, né, na comunidade astrológica e tal, do drama, essa coisa toda. Mas o que eu gostaria de apontar é o seguinte: quando Vênus está em movimento retrógrado, ela faz a gente reavaliar tudo que é relacionado a Vênus. E aqui entra a grande questão. Por quê? Porque um belo dia, o que tem de acontecer é o seguinte: você está lá na sua, aí vamos citar dois cenários, ok? Você que está numa relação afetiva, um a um, que você já está há algum tempo de relacionamento, ok? Eu estou falando de 3 anos em diante, né? Você que está numa relação assim com um pouquinho mais de tempo com alguém, você simplesmente do nada começa a olhar para aquela pessoa ali, sabe? Quando você tá com ela, aí você olha para ele ou para ela, sabe? Não, olhando para a pessoa normal, ela tá ali com você, seguindo a rota dela, falando alguma coisa. Aí você olha para a pessoa, aí você começa a lembrar daquele seu ex. Sabe aquele seu ex, quando na verdade ele não era ex, quando ele era o atual? E você começa a refletir: poxa, o fulaninho era diferente. Do nada, você simplesmente está ali, você está vivendo sua vida, não aconteceu nada. Às vezes você nem precisa encontrar uma pessoa de fato, você nem precisa ir lá naquele seu HD externo, no seu e-mail. Fala a verdade que você faz isso, né? Você põe lá no teu e-mail fotinha. Eu sei porque muita gente me fala isso. Mas eu tenho pasta no meu e-mail, fotos pessoais, e lá tem coisas que, sabe, que nem vale a pena você abrir. Especialmente em determinados trânsitos, na verdade. Mas voltando aqui. Então você começa a simplesmente ter esse tipo de lembrança. Isso é um cenário, ok? Quando você está no 1 a 1 e você começa a refletir sobre aquilo. E o outro cenário é quando você está sozinho. Vamos supor que você esteja num momento da sua vida que você não esteja vivendo uma relação significativa no 1 a 1. Você pode estar tendo o que for, mas você não está tão imerso, né, naquela fusão
de uma configuração 1 a 1, ou seja, um casal, ok? Aí o que acontece? Você começa a pensar também. Aí você vai para o passado, vai para o presente, começa a pensar no futuro, idealizar. Mas eu quero me relacionar. Ah, mas eu tive uma experiência negativa. Não, mentira. Uma não, Laís. Eu tive 3 experiências negativas, porque eu fui traído, porque não sei o quê, porque ninguém presta, que a humanidade não presta. Aí você vai lá para o aplicativo, aí se depara com um monte de loucura, aí tem momentos bons, tem momentos ruins, e aí você vive. E aí quando você vai ver, você começa a sentar com você mesmo, no final lá, quando você deita lá no travesseiro, ou quando tá a ducha caindo em cima de você, aí você começa a pensar assim, de repente aquela música faz sentido, né? É impossível ser feliz sozinho. De repente eu quero ter alguém um a um, mas quer saber, vai dar muito trabalho, não sei se eu tô pronta, eu não sei se eu aguento, eu não sei se dá para confiar, porque agora tá vindo robô, e aí você começa a pensar e cogitar todas essas hipóteses. Isso tem a ver com relacionamento, isso seria um movimento tradicional e comum, na verdade um efeito, né, de Vênus retrógrado. Então isso é interessante para a gente ficar. Mas acontece em outros cenários, porque Vênus também representa, sabe o quê? Dinheiro, finanças, beleza, moda, o que você curte. Então, se eu tenho, meu cabelo tá castanho atualmente, aí Vênus está retrógrado e fala, quer saber? Vou virar loura, tô afim, vou virar ruiva, não sei, vou cortar meu cabelo. E aí você vai lá e mete a tesoura no teu cabelo. Vai lá e faz não sei o que, vou raspar para os homens, vou raspar o cabelo, vou lançar isso aqui. Aí você começa a fazer essas mudanças, né? Você está nesse processo de reavaliação. E aí nessa loucura, muitas vezes, você simplesmente fala assim, hoje é o dia que eu vou dar, sei lá, R$1.000, R$500 nesse vestido, nesse produto, não sei. E aí você começa a ficar assim. E aí depois que você tem essas atitudes, quando você tem essas atitudes num trânsito, né, de Vênus retrógrado, que ele também vai voltar para Libra, que Libra representa isso, né, estética, essa coisa toda, aí passa um tempo você fala assim, meu Deus, por que eu fiz isso? O que aconteceu? Que eu passei a tesoura no meu cabelo? E por que eu procurei aquele cara? Meu Deus do céu, eu ativei meus contatinhos no celular, é isso mesmo? Eu fui lá no meu e-mail para pegar telefonezinho, eu fui na minha agenda física, foi isso mesmo? Eu perguntei para aquela pessoa que eu encontrei na rua, fulana, você tem notícias do fulaninho, da fulaninha? Foi isso mesmo que eu fiz? E aí quando você percebe, todas essas questões, eu estou citando exemplos, tá, gente? Todos esses exemplos têm uma relação muito grande com esse movimento no céu, que faz o quê? Você olhar para dentro. E isso reflete no seu externo. Por quê? Porque a gente sabe que a relação mais importante de todas é a que você tem com você mesmo. Porque a relação que você tem com você mesmo é a que define a relação que você tem com outras pessoas. E Vênus está aqui para falar exatamente isso. E nesse processo, Vênus vai tocar na ferida, porque está em Escorpião. Ok? E vai ficar até janeiro, que vai entrar em Libra, vai voltar para Escorpião. Então se prepara. Como que eu vou me preocupar? Como que eu vou, me preparar, Laís? Eu vou assumir responsabilidade. Eu vou ter inteligência emocional. Eu, quando enfiar o dedo na ferida, eu não vou responsabilizar o meu parceiro atual com fantasia e maluquice da minha cabeça. Eu não vou dar esse mole. Eu vou entender o que está acontecendo, eu vou reconhecer aquilo e eu vou refletir. Tem ou não sentido para mim? E se a resposta não vem no exato momento, tá tudo bem, porque ninguém aqui está correndo, ninguém está no corredor da morte, e você tem o direito e a permissão de refletir sobre o que você quiser, seja finanças, seja relacionamento, seja a sua imagem, o seu corpo, tudo isso que Vênus representa, e tá tudo bem se você não tiver uma resposta naquele exato momento, porque de repente daqui a 2 semanas você entende, entendi, eu estava lembrando daquele meu ex-ex, sabe, ex-ex, ou seja, não era o seu ex antigo, era antes desse ex, você estava refletindo sobre aquele ex-ex, porque na verdade você lembrou do seguinte, com aquele seu ex-ex, você teve uma atitude X, e com seu parceiro atual, você viveu uma situação parecida e você teve uma atitude Y. Por quê? Porque você não é a mesma pessoa. Vou falar de novo. Sempre que você reavalia, gente, uma coisa na sua cabeça, existe ali uma diferença. Por quê? Porque a distância dá pra gente uma nova perspectiva. A distância, ou seja, o afastamento, nos permite ter um novo olhar, uma nova visão, né? Um olhar diferente, às vezes mais brando, às vezes mais suave para outras pessoas, o olhar mais rígido, mas dá um novo olhar. E é por isso que eu trabalho tanto aqui nesse canal e eu falo disso 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é desenvolva um novo olhar, uma nova perspectiva. E muita gente não entende até viver na prática. Quando você vive na prática, você começa a entender, nossa, é verdade. E aí muitas vezes você olha para o seu passado e olha para o seu presente e você fala assim, caramba, eu poderia ter pego mais leve, não é verdade? Mas
por que eu não peguei mais leve? Porque de repente eu era egóica, de repente eu não tinha a experiência e a vivência que eu tenho hoje, percebe? Por isso, gente, que é tão importante você ter as experiências de vida, não se culpar e perceber e desenvolver inteligência emocional. Cometi um erro? Ok. Mas dessa vez estou consciente, mudei a minha consciência, expansão de consciência, não vou cometer de novo. E Vênus está aqui para isso. É exatamente isso que Vênus quer trazer para a gente, porque Vênus representa valores. Laís, o que são valores? Não sei. Valor é aquilo que é importante para você. Se eu olhar o seu mapa, eu consigo falar. Se você conversar comigo, eu vou conseguir perceber também, porque eu vou te fazer perguntas e você vai falar. Então, o que é importante para você? O que é valor para você? O que é de fato fundamental no 1 a 1 para você? Numa relação afetiva? O que é importante para você na relação que você tem com você mesmo? O que é importante para você na sua imagem social? O que é importante para você em relação às suas finanças? Será que é de fato importante você investir naquilo e não naquela outra coisa? E qual é o problema de fazer uma pausa? Então, Vênus, gente, está aqui para detonar todas essas questões. E nesse processo, como o Escorpião é um signo intenso e Libra representa relacionamentos de fato, ou seja, contato, interação com outras pessoas, pode ter certeza que esse tema que envolve o outro, seja esse outro quem for, pode ser membro da família, pode ser 1 a 1, relacionamento afetivo, pode ser amizade. De repente você tem um outro olhar sobre aquele rompimento que você hoje abre a boca e fala assim, é ex-amigo, ex não sei o que, ex-coleguinha, ex não sei o que. Você tem um novo olhar, né, devido a esse distanciamento que permite um olhar distinto, um olhar diferente, e você simplesmente senta um dia e está refletindo sobre isso. E aí você fala assim, não sei por que eu tô nostálgico, eu não sei por que eu fui aqui pro YouTube e tô ouvindo John Mayer, né? Tô ouvindo aqui, né, que ele fala disso. Se você não mergulhou, ouve essa música que ele fala disso, né? Essa coisa de olhar para trás. E tem várias músicas, gente, que na minha opinião foram escritas quando o Vênus estava RX, quando o Mercúrio estava RX e tal. Então o que é interessante? A gente ter essa noção, essa percepção. Porque o fato de você sentir Y, X, Z, se você pensar coisas diversas, não significa necessariamente que você precisa tomar uma iniciativa e ter um impulso baseado naquilo, percebe? Tem uma diferença entre sentir, lembrar, reviver e de fato agir, e isso alterar o seu presente, ok? Porque o seu futuro depende exclusivamente do que você faz hoje. Então esse é o momento da gente mergulhar sem medo, mergulhar de cabeça, mergulhar com confiança, com respeito, com responsabilidade, com maturidade emocional e muita sabedoria, porque quer saber? Lá em janeiro, no final desse ano, com todas essas reflexões e esse movimento todo que muitas vezes está fugindo ao nosso controle, independente do tipo de desafio que você possa viver, porque por mais que tenha desafios, tem coisas bacanas, você vai olhar e falar assim, caramba, consegui, segurei a onda, tá bom? Essa é a mensagem que eu gostaria de passar para você. Meu nome é Laís, se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e pode ter certeza que nos vemos aí no próximo vídeo.